Olá pessoal, eu sou Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou de volta aqui com o vídeo das quintas-feiras. E o assunto que a gente escolheu para hoje é o aparelho digestivo. Assistam! Dando sequência ao funcionamento normal do nosso corpo humano, então eu vou falar sobre o aparelho digestivo. Vou fazer uma abordagem não muito grande nem extensa sobre a anatomia, ou seja, as estruturas das quais o aparelho digestivo é constituído, e do funcionamento deste, ou seja, desde a entrada do alimento através da boca até a excreção desse alimento pelo ânus. Vamos começar então falando da importância do aparelho digestivo. O aparelho digestivo é o mecanismo pelo qual o corpo retira a energia para poder sobreviver, em todas as suas funções biológicas. Então, toda a energia que nós utilizamos para o funcionamento do nosso cérebro, do nosso coração, dos nossos músculos e todos os órgãos dos quais o nosso corpo é composto são retirados do processo digestivo, da alimentação ou dos alimentos que nós ingerimos e somos capazes de metabolizar. Para facilitar a visualização das estruturas do aparelho digestivo e também das suas funções, eu vou colocar uma série de slides que vai mostrando passo a passo todo o processo digestivo e a importância funcional de cada órgão que o compõe. Nessa sequência de slides, a gente vai apresentar o aparelho digestivo anatômica e funcionalmente. A porta de entrada para os alimentos é a boca. A primeira coisa que a gente faz é mastigar os alimentos, nos utilizando dos dentes. Então, a função do dente é triturar o alimento. Além disso, durante o processo de trituração, vai havendo uma mistura desse alimento com a saliva, que é produzida também ainda na cabeça, pelas glândulas salivares. E a língua também tem uma função importante, que é ir movimentando esse alimento durante a mastigação, facilitando a mistura do alimento triturado com a saliva. A saliva tem a capacidade digestiva inicial, ela é capaz de digerir alguns elementos como o amido. É produzida por algumas glândulas que nós temos na cabeça ou na face. A gente tem glândula sublingual, a gente tem as glândulas submandibulares e a gente tem as glândulas parótidas. A gente também tem uma quantidade muito grande de muito pequenas glândulas salivares na mucosa oral, ou nessa pele que reveste a cavidade interna da boca. Logo em seguida, depois do processo da mastigação, a gente vai deglutir o alimento. Então, esse primeiro processo é voluntário, nós fazemos porque queremos. Então, a gente vai engolir, dar o primeiro estímulo para que o alimento vá para o nosso estômago. A partir desse instante, todo o resto do processo é involuntário, ele é automático, ele é feito pelo nosso corpo, independente da nossa vontade. E é muito interessante observar as estruturas da cavidade oral. Então eu separei esse slide para mostrar para vocês. Aqui está a boca, a língua, e logo em seguida aqui está a faringe, que é a passagem posterior, para duas entradas que nós temos. Uma delas é a laringe, por onde entra o ar nos nossos pulmões, e a outra é o esôfago, o caminho normal para que o alimento atinja o estômago. Aí você se pergunta, como é que é possível que quando nós engolimos o alimento, ele não caia na laringe? Porque a natureza resolveu esse problema. Ela criou uma estrutura que se chama epiglote. Quando a gente dá o início da deglutição, ou dá a ordem para engolir o alimento, ela se dobra e fecha a laringe. E faz com que a passagem seja a passagem pelo esôfago, ou seja, fica natural a passagem do alimento para o esôfago. Quando ela falha por algum processo, ela causa engasgamento e às vezes até aspiração alimentar, que leva a quadros de pneumonias muito graves. Então a natureza, para nos proteger, criou esse mecanismo para que a gente pudesse engolir o alimento e ele fosse pelo caminho certo, que é do esôfago para o estômago. Aqui tem uma visão geral do sistema digestivo. Resumindo então o processo digestivo, eu posso apresentar para vocês a entrada do alimento, que é a boca. A boca tem junto os canais internos, por onde desembocam a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Aqui a gente tem a submandibular, a sublingual
e as parótidas. As parótidas são aquelas glândulas que a gente toma conhecimento delas quando tem cachumba, porque é elas que incham. Logo em seguida tem o esôfago, que leva o alimento até o estômago. Junto, ali nessa região onde está o estômago, existem outros órgãos que são muito importantes e participam do processo digestivo, que são o fígado, produzindo a bile, que fica armazenada na vesícula biliar, e o pâncreas, que produz o suco pancreático também, e que vai ser lançado no duodeno, no nosso intestino delgado, para participar do processo da digestão. Depois temos os nossos intestinos, o intestino delgado, o intestino fino e o intestino grosso, ou o cólon. Então, falando especificamente da digestão, a gente vai agora para o início da segunda fase, depois da mastigação e depois da primeira fase de digestão que ocorreu com a mistura do alimento e a saliva. O alimento chega através do esôfago ao estômago. O estômago tem uma mucosa especial, toda cheia de pregas, e essa estrutura tem um propósito, ela tem que ter uma resistência ao suco digestivo, que é o suco gástrico, que tem como base o ácido clorídrico. Se esse estômago não tivesse uma mucosa com essa resistência, ele estaria o tempo todo sofrendo danos ou lesões pela ação química muito ácida desse suco digestivo, que vai agir no alimento assim que o alimento chega no estômago. Depois, por um movimento involuntário de peristaltismo, esse alimento vai sendo jogado ao intestino delgado através de uma válvula, passando por uma válvula, que é esse esfíncter que a gente chama de esfíncter pilórico. E conforme o alimento vai passando pelo piloro, ele entra no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, local onde tem os condutos de alguns sucos digestivos que vêm da vesícula biliar e vêm do pâncreas. Aqui uma visão melhor mostra a anatomia, a posição que se encontra o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, e a forma com que ela está estruturada no funcionamento digestivo. A função da bile é digerir gorduras. Toda vez que você se alimenta com alguma coisa gordurosa, quando esse alimento chega ao duodeno, ele causa um estímulo que provoca uma contração da bile. E o suco biliar, então, é jogado no duodeno, que é o início do intestino delgado, como eu já falei, fazendo a emulsão, ele quebrando a gordura em pequenas partículas, em pequenas partes. Muito semelhante ao que acontece quando a gente usa detergente para lavar uma louça engordurada. Então você pega uma louça com gordura, joga o detergente, mexe ou passa uma esponja, ela quebra aquela gordura em uma quantidade muito grande de partículas e fica muito mais fácil limpar aquela louça depois disso. O suco biliar faz a mesma coisa com a gordura, ele quebra a gordura alimentar numa série de partículas que facilita a absorção delas pelo nosso intestino. O suco pancreático também tem uma série de funções digestivas, desde alguns tipos de gordura, de açúcares e outras estruturas químicas importantes. Aqui tem uma visão geral do cólon e do intestino delgado. Na ordem normal é do duodeno e o intestino delgado. Depois do intestino delgado começa o cólon, que é o intestino grosso. O intestino delgado ou o intestino fino. No intestino delgado ou intestino fino, ocorre a absorção da grande maioria dos nutrientes. Já no intestino grosso, o processo final da digestão. Quando o alimento chega no intestino grosso, ele ainda é muito líquido. Então o intestino grosso tem a capacidade de absorver esse líquido, transformando as fezes numa massa pastosa. E existem também no intestino grosso uma quantidade muito grande de bactérias que vivem lá em simbiose. Elas trabalham na digestão de alguns alimentos e também na prevenção do desenvolvimento de outras bactérias que poderiam ser patológicas ou causar doenças aos nossos intestinos. Ele é dividido em partes. O início do intestino grosso se chama seco. Logo aqui atrás, como vocês estão vendo, existe uma pontinha. Essa pontinha se chama apêndice iliocecal. O apêndice é um resquício evolucionário do nosso intestino, não tem mais função. Entretanto, se houver refluxo de alguma coisa que vá para dentro do apêndice e não possa sair, ela causa uma inflamação que acaba evoluindo para aquilo que a gente conhece muito, que se chama apendicite. Aqui tem o início, então, do colo ascendente do lado
direito do nosso abdômen. Logo em seguida ele faz uma curva que atravessa o nosso abdômen do lado direito até o lado esquerdo. Depois ele faz uma curva descendente, fica o colo descendente, terminando no reto, que é a última parte do intestino grosso, que acaba num orifício que é o ânus, por onde vai sair as fezes ou o resto do bolo alimentar não utilizado pelo organismo. Aqui um slide mostrando o final do reto e o ânus, que é uma musculatura voluntária e involuntária. Voluntária porque às vezes você tem um reflexo de fazer cocô e o ânus quer abrir para você fazer, mas você tem a capacidade de manter ele fechado até você chegar no banheiro, na maioria das vezes, porque às vezes acontece uma urgência e você não consegue segurar. Ele também é sujeito a algumas doenças, como hemorroidas, fissuras, mas isso vai ser objeto de estudo e a gente vai falar a respeito disso num outro vídeo. Essa foi uma apresentação curta do aparelho digestivo, da sua anatomia e do seu funcionamento. Mas acho que deu para as pessoas terem uma visão geral de como ele se estrutura. Mas o tema possibilitaria uma quantidade enorme de assuntos. E eu pretendo abordar muitos deles nos vídeos que a gente está postando às terças-feiras, que é onde a gente fala do mau funcionamento de alguns órgãos e de doenças. No aparelho digestivo, a gente poderia encontrar problemas de dores no esôfago, de gastrite, de refluxo. A gente poderia abordar a obstipação intestinal, que é o ressecamento, onde uma coisa que muitas pessoas reclamam e um problema muito comum na nossa sociedade. Pessoas que têm distúrbios de funcionamento intestinal por problemas psicológicos. A gente poderia abordar também algumas doenças do ânus, como, por exemplo, hemorroidas, fissuras, prolapso. A gente poderia abordar também algumas infecções intestinais, como viroses, também parasitose intestinal, vermes, por exemplo. Mas esses assuntos vão ser falados em temas específicos, porque se fossem colocados nesse vídeo, ficaria muito grande e impossível da gente prestar atenção. Quero aproveitar a oportunidade para fazer um complemento do que eu falei lá atrás a respeito da cachumba. A cachumba é uma virose que acomete, a princípio, as glândulas salivares. Eu disse que as parótidas são as que incham na cachumba, porque são as que mais chamam a atenção quando a pessoa adquire essa virose. Mas as outras glândulas salivares também incham. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, divulguem, se inscrevam no nosso canal, dá um joinha aí embaixo, visita a nossa fanpage e a gente vai ficar muito contente. Na quinta-feira que vem, a gente está de volta com um novo vídeo sobre a saúde. Até lá!